Meus queridos irmãos, uma boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder servi-los com a palavra de Deus hoje à noite. Deus propôs um tema muito especial ao meu coração para compartilhar com vocês. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias comigo no livro do profeta Jonas, no capítulo 1. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Com a graça de Deus, nós estaremos pensando hoje à noite com base no seguinte tema: você não pode fugir de Deus. Você não pode fugir de Deus. Você pode até tentar, mas você não vai conseguir. Deus é soberano, Ele é todo poderoso, Ele ama você. Há um projeto maravilhoso de Deus para a sua vida, e Deus é assaz benigno em fazer com que por meio da sua graça você possa viver esse projeto. Portanto, nós vamos tratar sobre isso, a maneira com que o Senhor Deus, em graça e misericórdia, se utiliza dos meios de graça para, em determinado momento das nossas vidas, nos chamar para perto dEle, para nos relacionarmos com Ele. E como nós às vezes respondemos esse chamado de uma maneira diversa. Há pessoas que naturalmente se rendem a esse chamado, praticamente não há resistência, essas pessoas simplesmente se doam. Mas há outras pessoas, à semelhança do Jonas, que procuram resistir, ainda que nós saibamos que o chamado de Deus é irresistível, é como que uma voz de muitas águas. É maravilhoso. Nós vamos pensar sobre essas questões hoje à noite. Então, Jonas capítulo 1, a partir do verso 1, o texto nos diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim. Meus irmãos, eu estou lendo em Daniel. É culpa de Elane. Elane no começo do culto mandou abrir em Daniel, eu abri em Daniel e não saí mais de Daniel. Muito bem. Jonas capítulo 1. Interessante que vocês podiam logo no começo dizer assim: pastor, está no texto errado, né? Mas vocês preferem ficar olhando um para o outro, né? Jonas capítulo 1, a partir do verso 1, nos diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento muito forte, e fez-se uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para dessa maneira o aliviarem do peso. Jonas, todavia, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? E ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se tornava cada vez mais tempestuoso. Jonas lhes respondeu: tomai-me e lançai-me ao mar,
e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens se esforçavam e remavam, o objetivo deles era alcançar a terra. Ora, mas eles não podiam, porque o mar se tornava cada vez mais tempestuoso. Então eles clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamo-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou de sua fúria. Aqueles homens temeram muitíssimo, e eles ofereceram sacrifícios ao Senhor e até fizeram votos. O Senhor, por sua vez, deparou um grande peixe, para que o peixe tragasse a Jonas. E dessa maneira esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te amamos com toda a força do nosso coração. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de nos assentarmos ao redor da tua palavra. Meu Deus, que o Senhor possa tratar conosco de uma maneira simples e objetiva, por meio da tua graça e da tua misericórdia, para que nós tenhamos a certeza inafastável de que foi a tua doce voz que nós estivemos ouvindo hoje à noite nesse lugar. Que o Senhor possa nos ser propício mais uma vez, Senhor, e falar conosco de modo a iluminar as nossas mentes e a enternecer os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos, nós não podemos fugir de Deus. Vamos, portanto, tentar extrair algumas lições na vida do profeta Jonas. O profeta Jonas, em dado momento da sua existência, deparou-se com uma grande crise. Mas antes de nós tratarmos da crise experimentada pelo Jonas, eu quero falar de uma crise que nos nivela a todos. A crise que o Jonas viveu, em dado momento das nossas vidas, todos nós vamos viver. E o desejo do meu coração é que vocês possam viver essa crise o mais rápido possível. Porque no momento em que vocês viverem essa crise, vocês estarão vivendo o segundo dia mais importante das vidas de vocês. O primeiro dia mais importante das vidas de vocês é quando vocês nasceram. E o segundo dia mais importante das vidas de vocês é quando vocês finalmente descobriram para o que foi que vocês nasceram. A história desse livro, a história do profeta Jonas, nos fala a respeito desse segundo dia mais importante na vida do profeta Jonas, que foi finalmente quando ele descobriu para o que foi que ele nasceu. Ele nasceu para salvar a vida de milhares de pessoas. Eu nasci para pregar o evangelho, é isso que me satisfaz. Se você me cortar, eu gostaria muito de poder sangrar o evangelho, para a glória de Deus. Mas e quanto a você? Você nasceu para quê? Você já viveu o segundo dia mais importante da sua vida? Você sabe para o que foi que você nasceu? O seu coração pulsa pelo quê? Os seus pulmões estão agora sadios e cheios de ar. Por que motivo? Qual é a sua missão? Qual é a razão de ser da sua vida? No momento em que você descobrir isso, a sua vida, não tenha dúvidas, vai começar a ter cores completamente diferentes, porque Deus terá chamado você para mais próximo dele, para um relacionamento pessoal, irresistível e intransferível. São sobre essas 3 proposições que o pastor presbiteriano Ronaldo Lidório analisa essa crise chamada chamado. Vocação, dom, talento. O pastor Ronaldo Lidório diz que o chamado de Deus é pessoal, ele é irresistível e ele é intransferível. Por que o chamado é pessoal? Porque esse chamado é colocado no coração dos filhos de Deus, a partir de uma profunda convicção. É aquela certeza inafastável de que você se encontra no lugar certo, fazendo a coisa certa para a maior glória de Deus. Um chamado pessoal. Deus não chama estruturas, Deus não chama objetos, Deus chama pessoas. E Ele chama pessoas para estar mais próximo dEle, para poder caminhar com Ele. O chamado é pessoal, mas o chamado também é irresistível. Quando Deus nos chama, Ele nos chama com aquela sua poderosa voz, como que de muitas águas,
por meio de um chamado que é irresistível, que é poderoso. Não há como confundir essa voz. Há uma pressão exterior, as pessoas percebem que alguma coisa está acontecendo com você. Você é diferente, você se inclina a outras ambições. Mas há também uma pressão interior. Você não consegue ter olhos para mais nada, se encontra completamente apaixonado pelo Senhor, quer viver para a maior glória dele, ainda que frequentando o ensino médio ou a universidade ou nos primeiros dias no trabalho, não importa. Tudo que agora você passa a fazer, você agora só deseja fazer para a maior glória de Deus. Você foi chamado irresistivelmente, e as pessoas percebem que algo aconteceu com você. É um chamado pessoal, é um chamado irresistível, mas também é um chamado intransferível, porque Ele é soberano e acontece de uma maneira clara. Aquilo que Deus te chamou para você fazer, aquilo que Deus te chamou para você viver, você precisa fazer, você precisa viver. O pastor John Piper, que é um pregador que me influencia muito, ele diz que quando nós estamos à revelia, quando nós estamos alheios, quando nós estamos fazendo pouco caso desse chamado que é intransferível, o que há para nós é um grande desperdício de alegria, e eu acho isso sensacional. Mas é sensacional, por exemplo, eu falei para vocês há pouco que eu fui chamado para pregar o Evangelho. Eu entendo que Deus me chamou para implementar na terra os valores do seu reino. Eu sou um ministro do Evangelho, eu sou um pastor, e não servir no trato com o rebanho para mim seria um desperdício de alegria, porque isso é tudo que me satisfaz. Por óbvio que o tecido social que compõe a minha existência, a minha vida, é composto de N outras áreas. Eu não sou pastor todo o tempo, eu também sou marido, e também sou pai, também sou funcionário onde trabalho, existem N outras funções. Mas apesar de amar e me dedicar a cada uma delas, apesar de cada uma delas ocupar um lugar que obviamente é especial no meu coração, o fato de proclamar na terra as insondáveis riquezas de Cristo é de fato aquilo que me define. Eu vivo por causa disso. Se você retirar o chamado da minha vida, no dia seguinte não existirá mais nada, porque isso não pode ser transferido de mim. É aquilo que me dá razão de ser. Tudo que sou, eu apenas sou, porque amo com toda a força do meu coração ao Senhor Jesus. O chamado é pessoal, o chamado é irresistível, e o chamado é intransferível. E isso acontece com todos nós. Todos nós que um dia compreendemos a mensagem da cruz ensanguentada de Cristo Jesus, somos vocacionados em potencial. Somos chamados em potencial. Há uma razão de ser para a sua vida. Você não se encontra nas ruas de Campina Grande como que alheio a uma realidade. A razão de ser da sua vida não é meramente terminar um ensino médio, se submeter a um concurso, passar no Enem, frequentar um curso universitário, depois conseguir um lugarzinho ao sol nesse famigerado mercado de trabalho, passar o restante da sua vida relacionando-se com pessoas, pagando contas, até que finalmente seus cabelos vão se tornar brancos e você vai morrer. Não! Seria muito pouco para Jesus ter sangrado das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde para tão somente permitir que você viva sobre a face da terra como qualquer uma outra pessoa. Nós olhamos para Jesus sangrando na cruz e nós precisamos afirmar: é preciso que haja um algo mais. Porque se Ele morreu na cruz para me permitir uma vida que é tal qual a de todas as demais que não conhecem a Ele, que espécie de sacrifício é Ele? É esse. Então a nossa missão, jovens, adolescentes, como é bonito olhar para uma igreja repleta de jovens assim. A nossa missão é olhar para essa cruz, é olhar para ela e dizer assim: qual o próximo passo? É sobre isso que nós tratamos hoje à noite. Qual é o próximo passo? O objetivo é fazer com que vocês cheguem ao final da jornada com uma vida bem vivida, sem pontas soltas, sem nada por fazer. Porque se você tão somente conseguir sucesso, grana, uma casa bacana,
um carro do ano. Você será como qualquer um. Qualquer pessoa consegue isso. Eu creio que Deus nos chamou a algo mais. Eu creio que Deus nos chamou a um algo mais. E isso deve ser visto como a maior honra que um ser humano pode receber. No momento em que os discípulos de Cristo estavam vivendo essa crise, a crise do chamado, do despertar para o serviço, eles foram chamados através de palavras que soam de uma maneira muito peculiar ao meu coração. O chamado dos discípulos do Senhor Jesus se encontra em Marcos capítulo 3 e em outras listas dos evangelhos sinóticos, mas me chama muita atenção a narrativa de Marcos. Em Marcos capítulo 3, a partir do versículo 13, o evangelista nos diz assim: depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. É fantástico isso, não é? Jesus chamou aqueles a quem ele mesmo quis. Isso é extraordinário. Em dado momento da minha vida, quando eu tinha 18 anos de idade, Jesus me chamou porque ele quis. Simples assim. E em determinado momento da minha vida eu olhei para um púlpito semelhante a esse, e a sensação que eu tinha é que eu ouvia um coral, sabe? Eu vou tentar imitar. A minha vida mudou completamente. Até agora eu vivo na dimensão desse chamado. Eu sinto como se o meu corpo estivesse flutuando no ar. É uma sensação indescritível, inimaginável. Como isso me realiza. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Olha o próximo passo. E vieram para junto dele. Para junto dele. Meu Deus, eu gostaria de conseguir colocar isso em palavras. Para junto dele. Então designou 12. Para quê, jovens? Para estarem com ele. Desde os meus 18 anos, Deus tem me chamado para estar com ele. E o que eu tenho feito com base nisso é dizer para outras pessoas o que significa caminhar com ele. Estive caminhando com ele há algum tempo, preparando essa mensagem, e agora estou aqui dizendo para vocês quais foram as minhas experiências. Não é sensacional? Isso é sensacional! Você não tem ideia de como isso é extraordinário. Todos os que são genuinamente chamados por Deus são chamados para estarem próximo dele, junto dele, para permanecerem com ele. E é interessante que quando isso acontece não envolve nenhum ato fantástico. Seria muito interessante que todos nós fôssemos chamados como o apóstolo Paulo, por exemplo, que caminhava montado em alguma coisa, não é? A caminho de Damasco, a gente sabe se era um dromedário, um camelo, um cavalo, um burro, uma mula, um avestruz. Nós sabemos que ele caiu de alguma coisa. E quando ele caiu, extasiado com aquele brilho fulgurante que ofuscou o próprio sol em toda a sua glória, ele ouviu aquela voz que talvez você já tenha ouvido, talvez você vai ouvir hoje, e quem sabe você vai ouvir uma outra oportunidade. Eu espero que você ouça essa voz hoje, se você ainda não ouviu. E a voz dizia: Saulo, Saulo, porque você me persegue. Esse é o chamado do apóstolo Paulo. O Agostinho de Hipona, que viveu na transição do século IV para o século V, ele ouviu muitas vozes semelhantes a vozes de crianças. Ele estava em um jardim, havia abandonado a leitura de Romanos e se encontrava a pensar em sua vida, até que ele ouviu uma espécie de coral de crianças que dizia: tole lege, apanha e lê, apanha e lê. Ele pegou e abriu Romanos 13:13, e a vida dele nunca mais foi a mesma. Há chamados que são fantásticos, sobrenaturais, espetaculares, mas a grosso modo a maioria de nós somos chamados enquanto nós estamos cuidando das demandas normais da vida. Há um chamado que me afeta muito, de uma moça
que tinha cerca de 17 anos de idade. O nome dela era Sofia. Ela estudava História da Arte em Nova York. E em uma das suas idas à universidade, ao passar pelo metrô, ela ouviu um rapaz que pregava o evangelho a partir de um caixote. O rapaz subia um caixote com a sua Bíblia, pregava a respeito do Senhor Jesus, e aquela moça, na flor da idade, estudando História da Arte, deu ouvidos àquela voz, que a chamou irresistivelmente. Ela abriu mão da universidade, ela se filiou à missão Novas Tribos, deixou a América e veio para a Colômbia. E o objetivo dela era evangelizar índios da etnia Curipaco, que viviam à margem do rio Sana. Em dado momento, enquanto ela estava numa voadeira, uma canoa indígena, na Amazônia Legal, evangelizando índios, ela diz que sem querer, ela atravessou a fronteira entre Colômbia e Brasil. A etnia mudou, deixou de ser Curipacos e passou a ser Baniuas. E ela evangelizou Curipacos, Ibaniuas, Guaiabeiros, Piapocos, Ixicarianos, Cuivas Selvagens e Yanomamis. E no final da vida, quando ela era uma mulher velha, avançada em dias, alguém perguntou para ela: Sofia Miller, como foi o seu chamado? Ela disse: chamado? Eu nunca recebi de fato um chamado. Eu simplesmente ouvi uma ordem e obedeci. É simples assim, irmãos. Nós ouvimos uma voz tão poderosa como a voz de muitas águas e simplesmente obedecemos, porque essa voz, ela muda de fato a nossa vida. Todos nós somos chamados por Deus, todos nós somos vocacionados. Todos nós precisamos compreender em dado momento da nossa vida qual a razão de ser da nossa existência. E é muito interessante que em determinado dia, em determinado momento, Deus nos chama para mais próximo dEle. E às vezes nós tentamos fugir desse chamado. É o caso do Jonas. Perceba, aquilo que aconteceu com Paulo, aquilo que aconteceu com Agostinho, aquilo que aconteceu com a Sofia Miller, no texto que nós lemos, aconteceu com Jonas. O Jonas estava cuidando da vida dele, até que, verso 1, se eu estiver no capítulo certo, né? Veio a palavra de quem? Veio a palavra do Senhor a Jonas. Isso é extraordinário. Veio a palavra do Senhor a Jonas, Jonas filho de Amitai. Ora, à luz do que nós acabamos de ler, nós percebemos que Jonas naturalmente era filho de Amitai. O Antigo Testamento nos diz que ele morava na cidade de Gat-Hefé, que ficava situada ao que na época seria a tribo de Zebulon. Portanto, Jonas seria galileu. Isso me agrada muito. Vivia na região mais ao norte e mais pobre de Israel, a poucos quilômetros de Nazaré. Quase que o Jonas era nazareno. Deus não lhe deu esse prazer. Pois bem, Jonas era galileu e era contemporâneo de Amós e de Oséias. O nome Jonas significa pomba, aquilo que as pessoas usavam como mensageiro à época. É muito sugestivo, não é? Mas é sugestivo demais. Jonas profetizou a época de um rei chamado Jeroboão II. Ele profetizou no Reino do Norte, em algum momento entre os anos 782 e 753 a.C. Jonas, diferente dos seus contemporâneos Amós e Oséias, pregou prosperidade às tribos do norte. Ele era um profeta conhecido, antenado politicamente, que vivia na corte de Jeroboão II, da linhagem de profetas, um homem que vivia muito bem, obrigado. Contudo, a época de Jonas, a grande potência mundial que governava o mundo era a Assíria. A Assíria era liderada por um rei que era despótico. Ele tinha como costume, assim que conseguia vencer os seus reinos vassalos, empalar os seus adversários. A empalação era uma maneira de se matar pessoas horrenda. Se colocavam estacas no chão e se transfixava as pessoas nas estacas.
Aqueles que sobreviviam tinham seus polegares cortados, os olhos vazados, os narizes decepados. Era um rei terrível, um homem atroz. E por cerca de 30 anos, ao longo de toda a juventude do profeta Jonas, a Assíria sempre tentou invadir Israel. Jonas sempre conviveu com a possibilidade de a sua região ser invadida, a linhagem real ser toda ela assassinada, os guerreiros de Israel serem todos eles empalados, e as pessoas que porventura viessem a sobreviver permanecerem terrivelmente mutiladas. O pai de Jonas, que era o sacerdote, o profeta da época, melhor dizendo, ele naturalmente também seria assassinado. Os principais prédios públicos destruídos, o templo do Senhor profanado. Esse era o quadro, essa era a situação. De modo que Jonas não amava os assírios. Jonas não tinha qualquer prazer na pessoa deles, pelo contrário, Jonas queria que eles desaparecessem da face da terra. Jonas queria que Deus permitisse que algo acontecesse e aquela nação fosse de fato fulminada. Jonas não os amava, não queria ter contato com eles. Contudo, é justamente nesse contexto que Jonas recebe um chamado que o contraria, um chamado que muda os seus planos, um chamado que muda radicalmente a sua vida. E é interessante que eu leio documentos como esse de Jonas e eu digo para Deus, eu só quero um chamado se for assim, um chamado que me mude, um chamado que me transforme, um chamado que me dê um legado, um chamado que me dê uma missão, um chamado que me escreva uma nova história. Porque nos dias de hoje as pessoas querem servir a um Deus que não interfere em nada. As pessoas querem servir a um Deus que no final das contas não lhes transforme a história em absolutamente nada. As pessoas querem servir a Deus desde que seus sonhos e os seus planos, os seus projetos de vida não mudem. Esse não é o Deus que nós conhecemos na palavra de Deus, porque esse Deus, Ele não nos deixa da maneira como nos apanha. Ele transforma a nossa vida de uma maneira tão radical, que o produto dessa transformação para os gregos era chamado de metanoia. É uma mudança de 180 graus de fato. Ele muda completamente os seus valores, o seu vocabulário, os seus sonhos, os seus objetivos, as suas ambições. Um era você antes de se relacionar com esse Deus, outro completamente é aquele que você se torna quando Deus, Ele começa a atuar na sua vida. Jonas queria servir a Deus nos termos dele próprio. O Jonas ia de encontro àquilo que o pastor Jonas Madureira escreve no seu livro O Custo do Discipulado, que vocês precisam ler se ainda não leram. No Custo do Discipulado, o pastor Jonas Madureira diz assim: discipulado é servir a Jesus nos termos de Jesus. Você não pauta absolutamente nada, só recebe com o coração grato. Nós somos reformados e amamos a soberania de Deus. Acreditar num Deus soberano é orar com Agostinho dizendo: dá-me o que ordenas e ordenas o que quiseres. Tem coragem de fazer essa oração? Então venha para a teologia reformada, meu irmão. Mas se você quer pautar, se você quer implicar, se você quer dar sua opinião, então você precisa participar de outra arraial, que aí você vai ter pelo menos 50% de chance de fazer alguma coisa. Na soberania de Deus, meu irmão, você não tem chance de fazer absolutamente nada. É do jeito que Ele quer, soberanamente, para a glória do nome dEle. Jonas, filho de Amitai, ouviu a voz de Deus, uma voz radical, poderosa, como que de muitas águas, que nas entrelinhas dizia: Jonas, eu vou mudar a sua realidade, eu vou transformar a sua vida, eu vou te escrever uma nova história. E quando Jonas ouviu essa voz, ele tentou fugir. E aqui, irmãos, nós chegamos no cerne da nossa reflexão. Olhe para o verso 2. O Senhor diz para Jonas: Jonas, disponha-se. Essa é a ideia de coloque-se de pé. Essa é a ideia de atenda. Disponha-se, Jonas. Vá à grande cidade de Nínive e clame contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas amava Nínive? Não.
Jonas queria a restauração de Nínive? Não. Não. Mas Deus queria. E Deus queria fazer tudo isso através de Jonas. Então Jonas se dispôs. É magnífico, verso 3. Jonas se dispôs. Devia terminar aqui, não é? Ir para o verso 4. Só que não. Olhe para o princípio do verso 3. Jonas se dispôs, vírgula, mas para fugir da presença do Senhor. E aqui a história fica muito interessante. Meus irmãos, vocês têm uma imaginação fantástica. Vamos agora no método hermenêutico do uso da imaginação. Vocês conseguem gastar 2 ou 3 segundos das vidas preciosas de vocês imaginando Deus assentado num alto e sublime trono, olhando para Jonas fugindo? Como é demasiado humano, não é? Demasiado humano tentar fugir de Deus. Aqui nós poderíamos comparar isso. Sabe, você capturar uma daquelas pequenas minhocas das plantas e colocar ela no chão e ela comer de você, ela começa a fugir, não é? E você fica assim olhando para ela, do alto da sua soberania. E ela sai assim, encolhe, estica, encolhe, estica. Aí daqui a 2 horas ela andou 10 centímetros. Isso é Jonas querendo fugir do Oriente até a Europa, em Tarsis. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Para onde Jonas queria ir? Para Tarsis. Por que Tarsis? Porque Tarsis ficava literalmente no fim do mundo. Se você pegar o mapa do Antigo Oriente, da região onde Jonas se encontrava, na Galileia, e traçar uma linha até Tarsis, você vai ver que Jonas vai atravessar todo o Mediterrâneo e Adriático e todos os demais mares até chegar lá na Península Ibérica. Jonas atravessaria os antigos Balcãs europeus e todo o velho continente até chegar no que seria a Espanha atual. Uma viagem que na época durava 1 ano. Então Jonas pagou a sua passagem e embarcou no barco. Qual o objetivo de Jonas? Final do capítulo 3. O objetivo de Jonas era ir para bem longe, mas para bem longe da presença de Deus. Há jovens nos dias atuais que tentam ir para bem longe da presença de um Deus que é soberano. O salmista também tentou fazer isso. E ele começou a pensar. Isso aqui é o salmista pensando alto. Senhor, para onde me irei do teu espírito? E para onde eu conseguirei fugir? Para onde fugirei da tua face? Aí eles assim: se eu subo até os céus são mais distantes do que Tarsis. Se eu subo até os céus, o quê? E se eu desço até o Sheol? Para onde me irei do teu espírito? Onde eu me ocultarei da tua face? Deus poderia nos deixar fugir. Deus poderia nos permitir não viver essa crise, mas Ele nos ama tanto que Ele nos traz para perto dEle. Eu louvo ao Deus que não me permitiu fugir. Eu louvo ao Deus que soberanamente me atraiu. Eu gostaria que Ele tivesse me atraído bem antes, irresistivelmente, para fazer tudo o que Ele tem feito. Jonas sabia que Deus era gracioso e que os planos do Senhor provavelmente se chocariam com os planos dele. Então é por isso que Jonas diz no verso 4: porque os teus planos são diferentes dos meus planos. Eu me adiantei fugindo para Tarsis, pois eu sabia que tu és um Deus clemente e misericordioso, que tu és tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas diz isso com essas palavras aqui. Jonas diz: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. O que é isso?
é um Deus assaz benigno, atuando através de meios de graça, dos mais inimagináveis, para mostrar que Ele é clemente e misericordioso, que Ele é cheio de graça, e que age em nossas vidas da maneira como Ele quer. Eu acho que é magnífico Deus usar uma tempestade para falar conosco, porque é justamente em uma tempestade que nós nos sentimos quando nós estamos tentando fugir da presença de Deus. É tempestuoso procurar encontrar satisfação em locais ou em pessoas onde você jamais encontrará. Porque se o escritor russo está correto ao nos afirmar que dentro de cada ser humano existe um vazio do tamanho de Deus, vai ser tempestuoso para você tentar suprir essa sede de ser, esse vazio de existir, com qualquer uma outra coisa que não seja o Senhor. Há muitos jovens com a idade de vocês que estão às voltas à procura de satisfação, se relacionam com inúmeras pessoas, mas não se satisfazem, frequentam as festas mais variadas, mas não se satisfazem, e elas experimentam todos os tipos de coisas, lícitas ou ilícitas, e o vazio só se torna maior. Ora, mas isso é lógico, o vazio é do tamanho de Deus. É tempestuoso tentar preencher esse vazio sem o auxílio do Senhor. E é interessante perceber que essa tempestade que acomete as nossas vidas quando nós estamos tentando fugir daquilo que Deus tem para nós, e essa tempestade não é fúria, essa tempestade é amor e graça. É muito interessante que esse amor e graça se manifesta de forma que aqueles que estão conosco também sofrem as consequências. É o caso dos marinheiros aqui, verso 5: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio. O objetivo era tentar aliviar o navio do peso. Enquanto isso, olha o Jonas, ele desceu até o porão do navio, e o Jonas, alheio ao que acontecia à sua volta, dormia. O mestre do navio vem até ele e lhe pergunta: o que é que está acontecendo com você aí, agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que nós não pereçamos. Jonas, ele era inconsequente aos desdobramentos da sua própria vida. Aquela tormenta, aquela tempestade que perseguia Jonas e que trazia consequência à vida das demais pessoas, eram responsabilidade de Jonas. Assim como o meu chamado é minha responsabilidade, e as negligências para com o meu chamado, para com a minha própria crise, são minha responsabilidade. De forma que a responsabilidade acerca com o seu próprio chamado, meu irmão e minha irmã, é sua. Eu não tenho condições de lutar pelo seu chamado. Eu já falei isso algumas vezes aqui em nossa igreja local. Eu preciso lutar pelo meu, ao tempo em que você precisa lutar pelo seu. Nesse momento a pergunta é: se você de fato já compreendeu a mensagem dessa cruz, o que você quer fazer da sua vida? Qual vai ser a razão da sua existência? Um dia, quando alguém se referir a você, como é que as pessoas vão lembrar de ti? Quando eu tinha a idade de vocês, isso faz pouco tempo, mas muito pouco tempo mesmo, isso me inquietava. Sabe por quê? Porque você, por exemplo, olha para um apóstolo Paulo, maior teólogo de todos os tempos. Aí você olha para um Agostinho de Hipona. O Agostinho de Hipona foi o maior teólogo que a África já produziu. Aí você olha, vamos em saltos de séculos aqui, para um João Crisóstomo, pregador poderoso. A crítica da época chamava de boca de ouro, né? Aí você olha para Anselmo da Cantuária, séculos depois, o pai do escolasticismo. Depois nós temos
o João Wycliffe, estrela d'alva da reforma protestante. E por falar em reforma, aí vem o Lutero. O Lutero não precisa de contexto. E quanto ao Calvino? E depois deles, são tantos. Nós temos os irmãos Wesley, nós temos o Edwards, nós temos a geração moraviana. Depois nós chegamos ao século XVIII, que é o meu século favorito. Nós temos as grandes missões modernas. Nós temos o maior pregador que, na minha opinião, o mundo já viu, à exceção do Senhor Jesus e do apóstolo Paulo, que foi o Charles Spurgeon. Qual era a alcunha de Charles Spurgeon? Príncipe dos pregadores. Aí você vai tendo acesso à nossa história, que é belíssima. A nossa história, a história do nosso povo, é a mais bela história que o universo já teve o prazer de ver. E então você olha para você mesmo, e se você compreendeu essa cruz aqui, você olha para você mesmo à luz de toda essa história que é riquíssima e diz: Senhor, e eu? E o que é que sobrou para mim, Senhor? Perceba, jovem, não se trata de projeção, não se trata de ambicionar ser famoso, absolutamente. Se trata de satisfação, se trata de alegria, se trata de não estar dormindo no porão da sua vida, enquanto o mundo está vivendo uma terrível tempestade, e você não se acorda para contribuir com nada. É um desperdício de alegria não viver cada segundo para a glória do nosso Rei, não gastar a primavera da vida para a maior glória do nome dEle. Quando eu compreendi a mensagem da cruz, eu já tinha 18 anos e tinha perdido alguns dos melhores anos da minha vida, porque as experiências que eu poderia ter vivido com a idade que vocês têm hoje, infelizmente eu não vivi. Então eu tive que viver de uma maneira muito mais intensa tudo que eu pude, para tentar de alguma forma saborear algo do que eu deveria ter vivido há muito tempo. Infelizmente não vivi, porque eu procurava fora de mim aquilo que todo o tempo esteve, sabe onde? Aqui, bem dentro de mim, no meu coração. Habitavas dentro de mim, e eu lá fora a te procurar. Não corra esse risco, não desperdice a sua vida, não jogue os melhores anos da sua vida fora. Se Deus nos conceder graça, para que você deixe de fugir de Deus hoje à noite, e se o Senhor nos permitir isso, daqui a muitos anos, quem sabe, você vai olhar para mim, tomara que sem cabelos grisalhos ainda, e você vai me dizer assim: pastor, de fato, a minha vida foi muito melhor vivida, porque eu encontrei qual a razão de ser da minha existência. Jonas, você precisa acordar. Jovem que veio até o BPC Médici hoje à noite. Meus irmãos, que coisa linda. Raíssa, tu tirou uma foto, Raíssa, aqui? Meu Deus, coisa preciosa. Você vai me declarar agora. Isso aqui agora é choque de realidade, tá bom? Declare agora. Responda para você. Responda para você. Que ocupação é a sua? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Por óbvio que alguns aqui são tão novinhos que não têm condições de responder com profundidade a todas essas perguntas. Mas há pessoas aqui que podem responder com muita intensidade. Então nesse momento, o Jonas acorda e ele diz: eu sou hebreu. Há uma história tão bela dentro de uma frase tão pequena. Eu sou de uma linhagem que um dia não existiu, e um dia a graça de Deus foi até o paganismo e chamou o meu pai. Eu sou filho de Abraão, eu sou descendente de Isaac e de Jacó. Eu sou de uma linhagem de patriarcas. Eu descendo de um povo que um dia foi cativo no Egito, mas o nosso Deus nos resgatou de lá, e Ele nos trouxe por meio de um mar aberto.
Eu faço parte de um povo que viu um rio deixar de correr sobre as suas ribanceiras, para que os meus pais pudessem passar. Eu tenho vivido em uma terra que mana leite e mel. Ah, é verdade, eu sou hebreu. Eu sou parte do povo do Senhor, o Deus dos céus, o único e verdadeiro Deus, que fez o mar e a terra. E Jonas queria fugir disso. Eu imploro a você, não fuja de uma história tão magnífica. Pelo contrário, renda-se a ela. Se orgulhe de ser parte desse povo. Se orgulhe de ter sido alcançado por essa cruz, porque vai valer a pena no final. Acorde, que esses marinheiros consigam te acordar, que você consiga responder essas perguntas, e que a sua vida mude hoje, assim como a do Jonas mudou. Quando eles finalmente perguntaram para ele: Jonas, então nos diga, o que nós precisamos fazer para que essa tormente nos abandone, para que esse mar se acalme? Sabe o que é que Jonas responde? Jonas diz: para que a vida de vocês encontre bonança, para que vocês encontrem paz, tudo que vocês precisam fazer é me colocar no caminho certo. Vocês não têm ideia daquilo que Deus pode fazer através da vida de um jovem que está no caminho certo. Houve um jovem que tudo que queria era fugir da casa dos pais. Ele não amava a educação piedosa que havia recebido. O sonho dele era atravessar os 7 mares. Ele queria ser um marinheiro. Na verdade, ele queria ser um poderoso capitão. Mas como ele não era letrado e não possuía sangue azul, ele não era um oficial de linhagem. Ele precisava trabalhar duro e conquistar. Então se tornou um marujo, trabalhando em um famigerado navio negreiro. Ele era um traficante de escravos. E a duras penas, ainda sendo pré-adolescente, ele passou toda a sua vida convivendo com outros marujos, aprendendo a praguejar e a usar palavras de baixo calão. Ele era destro com um sabre na mão e com um mosquetim. Quantas vidas! Ele não tinha clemência nem misericórdia com as pessoas que transportava naqueles vagões sujos e escuros, sob condições deploráveis. Mas a duras penas ele conseguiu se tornar capitão. E quando achava que ele havia chegado ao pináculo, ao zênite, ao ponto mais alto da vida, ele descobriu que era pobre, cego, miserável e nu. E decidiu abrir mão de tudo para se tornar não traficante de escravos, mas pregador do Evangelho. Havia uma maneira de sair. Ele precisava ser amarrado pelas mãos e pelos pés, ser algemado a uma corrente pesada e ser transportado da popa à proa do navio. Se ele conseguisse ser atravessado da popa à proa do navio por baixo d'água, e se ele chegasse vivo do outro lado, então ele estaria livre para sair. Ele se submeteu ao suplício e sobreviveu. Conheceu uma moça chamada Mary, se tornou diácono em uma congregação anglicana e depois finalmente pastor. Em dado momento da sua vida, ele olhou para tudo que ele havia vivido e disse assim: eu era cego, mas agora eu vejo. Eu estava perdido, mas fui. Oh, maravilhosa graça que um dia salvou alguém como eu. Foi o pastor de William Wilberforce, Thomas Clarkson, Hannah More, Iolaia e Qualiano, uma trupe de servos de Deus que conseguiram acabar com o tráfico negreiro na coroa da Inglaterra e consequentemente em todo o mundo. Meus amados irmãos, nós olhamos para a história de John Newton
E percebemos que Deus pode fazer coisas inimagináveis quando um jovem decide voltar ao caminho correto. Ao caminho correto. Lancem-me no mar e a tempestade se acalmará. Os marinheiros ficaram preocupados e disseram: Senhor, nós rogamos que o Senhor não nos impute a culpa pelo assassinato desse homem. Verso 14: porque nós somos inocentes quanto a isso. O Senhor está fazendo conforme a tua vontade. Interessante, não é? Qual era a vontade de Deus? Lancem esse que eu amo, que eu quero que esteja perto de mim, no meio do mar. E Jonas é lançado no meio do mar. Aí agora, irmãos, nós vamos fazer um novo exercício de imaginação. Imaginem ondas com toneladas e toneladas de água gélida e escura. Depois vagalhões imensos que davam lugares mais uma vez a ondas que eram extraordinárias, com várias e várias toneladas. Muito barulho, água, spray para todo lado. Um homem enfastiado, cansado, se debatendo, lutando para manter os seus pulmões livres daquela água salgada e tão gelada, mas tão gelada. E enquanto ele dava braçadas e lutava para tentar, com todas as suas forças, manter a sua cabeça para fora da superfície da água, finalmente ele não consegue mais sentir a água. Não há mais vento, não há mais barulho. Na verdade, não há mais barulho nenhum. Há uma sensação estranha, como que se ele conseguisse tocar uma espécie de gelatina, uma mucosa. E onde esse homem agora se encontrava? Ele se encontrava no centro da vontade de Deus. Se você compreender a história de Jonas, você vai poder dizer: Senhor, eu não tenho medo do Senhor. Eu não tenho medo do Senhor. Faça da minha vida o que o Senhor quiser. Eu não tenho medo do Senhor. Você consegue compreender como é que Deus preserva o homem dentro da mandíbula de um peixe por 3 dias? Como é que esse homem não é devorado? Como é que esse homem não é destruído? Como o organismo desse peixe não tragou esse homem para dentro dos seus intestinos para que ele fosse tão somente liquefeito com todos aqueles líquidos e gases? Mas por 3 dias e 3 noites esse homem não desistiu, ele não definhou, ele não enlouqueceu. Seria a coisa mais óbvia, sim ou não? E através de um GPS inexplicável, esse peixe atravessa mares e vomita o profeta. Onde? Onde? Aí sabe o que é bacana? Exercício de imaginação mais uma vez, vamos lá? Gosta do Kevin DeWitt? Cara dele, não é? Então agora o peixe começa a ter espasmos. Aqueles movimentos do intestino, sabe? Aí daí a pouco vem sardinha, vem pedaço de atum, vem algas, muita mucosa. E no meio de tudo isso quem vem também? Ah, meu Jonas. Você consegue imaginar a sensação da água do mar? Provavelmente era dia. A sensação do sol dourando a sua pele. E o Jonas se deita na praia do mar. Acho que o Jonas fez até aquele anjinho, sabe, com areia. Que coisa preciosa, sim ou não? Maravilhoso, não é? Ah, que maravilha. Que maravilha. Enquanto Jonas está saboreando a areia, capítulo 3, verso 1, vamos lá? Capítulo 3, verso 1. Veio a palavra do Senhor, o quê? Segunda vez a Jonas. E o que foi que o Senhor disse? Disponha-se, Jonas,
e vai para onde? Jonas estava bem pertinho do mar, mas bem pertinho, o mar estava aqui, ó, aqui. O que Jonas deveria ter feito? Mergulhado e começado tudo de novo, sim ou não? Queria fugir. É isso que Jonas faz? Jonas diz assim: nesses termos eu vou. O livro do profeta Jonas não termina de uma maneira poética. Jonas ainda está com o coração dolorido. Jonas ainda está discutindo com Deus. E a história termina assim, para minha frustração. Mas a história de Jonas não termina no final do livro. Assim como a sua história não termina hoje à noite aqui. A pergunta é: como é que a sua história vai terminar? Se você permanecer fugindo de Deus, o que é impossível biblicamente falando, no final da sua jornada tudo que você terá encontrado será desperdício de alegria. Mas se você der ouvidos à voz de Deus e se submeter a obedecer, ainda que você por hora não concorde, não ache interessante, entenda que não é o melhor para você, mas se você obedecer, daqui a pouco você vai estar chegando no final da sua jornada. E à luz de tudo que nós encontramos na palavra de Deus, quando você estiver diante daqueles grandes portões dourados, olhando para aquele que se encontra sentado em um alto e sublime trono, sendo iluminado não pelo sol que iluminou Jonas lá na praia, mas pela glória do próprio Deus, sabe o que provavelmente você vai dizer? Valeu a pena. Valeu a pena. E você não vai conseguir tirar os olhos dele. Jamais. Sabe o que o Jonathan Edwards dizia? Que se Deus de fato for Deus, Ele não vai permitir que nem por um segundo nós venhamos a retirar os nossos olhos dele. Porque se Deus é o que há de mais belo e mais magnífico e mais sublime, e de fato Ele é. E se Ele nos ama, e de fato Ele nos ama, para provar que nos ama, palavra do Edwards, Ele vai ter que por toda a eternidade não permitir que os nossos olhos se desviem dele. Porque se os nossos olhos por toda a eternidade estiverem continuamente voltados para Ele, nós teremos a melhor eternidade que alguém um dia poderia ter pensado. 3 aplicações e nós oramos. Em primeiro lugar, não há como fugir da presença de Deus. Não existe um único lugar em todo o universo onde Deus não exerça a sua autoridade. Não gaste a sua energia vital tentando fugir de Deus, isso é impossível. Entenda de uma vez por todas, olhando para a história de Jonas, melhor é estar no centro da vontade de Deus. Em segundo lugar, pare de fugir e resolva de uma vez por todas o seu problema com Deus. O fato de resolver o seu problema eterno com Deus não significa que você não vai ter mais problemas de sabores, momentos tristes, absolutamente. Mas significa dizer, preste atenção, que você nunca mais vai estar sozinho. Você nunca mais vai se sentir desamparado. Mas Deus estará com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Assim como Deus estava com Jonas em Nínive. Irmãos, como seria bom se nós tivéssemos tempo, não é, para analisar tudo. Jonas com mal vontade, irado, ainda 40 dias, e Deus vai acabar com tudo isso aqui, e Deus transformando o coração do povo. Que Deus espetacular. Em terceiro lugar, se com a sua boca você confessar a Jesus como Senhor, e em seu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Essa terceira aplicação tem a ver com o fato de que
é preciso que você diga: eu me rendo. Ah, Senhor, faz a tua vontade. E é preciso que Deus olhe para você e diga assim como Ele disse para o apóstolo Paulo: dura coisa é para ti lutar contra o meu aguilhão. Ah, irmãos, há muitas pessoas que um dia pararam de lutar e simplesmente se entregaram a Deus. Foi o melhor dia da vida dessas pessoas. Para aqueles que já viveram esse momento, eu louvo muito a Deus pelas vidas de vocês. Se porventura há algum jovem aqui que está prestes a viver essa experiência, eu quero te dizer algo: aproveite cada segundo. Vai ser o dia mais magnífico da sua vida, quando você se sentir completamente tomado, envolvido pelo amor de Deus.